eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse, portanto, é claro que está sendo falado aqui, portanto, está relacionado o capítulo 11, que fala dos heróis da fé. Amém? Que é relatado aqui o que esses homens fizeram através da fé em Deus. E a Bíblia é bem clara que Moisés desprezou todas as riquezas do Egito e suportou todas as aflições com o povo dele, já olhando para a glória que ia vir, Jesus. Desprezou tudo e preferiu ficar com o povo sofrendo devido à promessa que tinha. Amém? E os outros fecharam a boca de leão, da fraqueza tiraram força, é relatado aqui. Então, portanto, se estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, é eles. O que eles passaram com Deus? Rodeados. Então, eles são exemplos do que eles fizeram pela fé em Deus. São eles. Amém? E eles não estão nessa arena, lembre-se o que eles passaram. Então, eles não estão nessa arena aqui para se divertir. Olha o que eles passaram. Então, eles deram testemunho. Enoque agradou a Deus, andava com Deus. Então, essa nuvem de testemunha, porque eles venceram todas as adversidades. Portanto, também nós. Amém? Portanto, também nós, graças a Deus, estamos rodeados, graças a Deus. E a Bíblia vai mais além. Uma grande nuvem de testemunha, fazendo o quê? Já é isso, estamos rodeados por essa tão grande nuvem de testemunha. Vamos fazendo o quê? Deixando todo o embaraço. Amém? Deixando todo o embaraço, graças a Deus. Deixando é deixar literalmente. O assunto aqui está relacionado à corrida, aos jogos gregos, que nós vemos hoje que ninguém corre com uma mochila nas costas. Ninguém. Até para nadar tem agora umas roupas específicas, para não atrapalhar. Então aqui está relacionado a isso. Deixar todo peso que atrapalha a nossa corrida, a Bíblia está falando que tem que deixar. Às vezes nós temos que deixar, e a Bíblia manda deixar uma amizade. Mas tem que deixar. Tem que deixar tudo para não atrapalhar. E o problema aqui é espiritual. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, o empecilho, o problema na corrida espiritual é o pecado. Imagine se isso aqui é verdade, se a palavra do Senhor Jesus é verdadeira, imagine para aqueles que dizem que nós somos pecadores. Se o problema na corrida espiritual é o pecado, então quando ele fala do pecado, foi para o lado espiritual da coisa. Então tudo aquilo que não agrada a Deus é pecado. E a Bíblia manda eu deixar que o pecado que tão de perto nos rodeia, nos assediando, nos tentando. E a Bíblia é bem clara que agora, com a presença do Senhor,
eu posso deixar. Eu posso deixar, e qual é a consequência? Eu não vou andar atrapalhado na minha vida espiritual. Eu vou avançar. Amém? Amém ou não amém? Então, o grande problema aqui que a Bíblia está falando é o pecado. É o pecado. Amém? É o pecado. Eu já conheço a verdade. Não praticando a verdade, eu estou pecando. Então, essa prática do pecado, essa desobediência, isso aqui está falando o quê? Para correr da maneira que agrade a Deus. E essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. A santificação que é operada pelo Espírito Santo. Então, tem que deixar todo o embaraço. Quem revela o embaraço é o Espírito Santo. Ele revela o embaraço para eu, com a presença dele, deixar o embaraço e correr. Amém? Amém ou não amém? Simples assim, por causa da presença dele. Por causa da presença dele, por isso que é simples. Por isso que a Bíblia não tem problema nenhum em afirmar com essa tranquilidade. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade. Opa, eu conheci a verdade. E o que não é eu faço, o que ela faz? Prestou atenção, não sou eu. Conhecereis a verdade. E a verdade, ela, eu conheço ela, conheci ela. Me apresentaram a verdade. Quem chegou? Qual é a verdade que chegou e se apresentou a mim? Me apresentaram ela, quem é? O que ela faz? Liberta. Viu? O que ela faz? Ela faz. Não adianta. Amém? Então eu posso viver isso aqui. Então o negócio aqui é espiritual, é com a nossa alma. É esse homem interior aqui que ele veio curar. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então a disciplina é uma disciplina. Uma pessoa que conhece a verdade e essa verdade fez a obra que ela diz que faz, é uma pessoa disciplinada. Aqui o assunto é uma disciplina. Disciplina é um padrão estabelecido, é uma regra estabelecida a serem cumpridas. Indisciplina é o contrário, é insubmissão, é desordem, é confusão. Mas a Bíblia, quando me trata como filho, a Bíblia, o Senhor me olha como filho obediente, disciplinado. Amém? E nós, sozinhos, o Senhor Jesus afirmou isso, sem mim nada podeis fazer. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então a Bíblia, quando fala aqui o pecado que tão de perto nos rodeia, está falando que pecado, irmão? Está falando que pecado? Qualquer um. Presta bem atenção. Eu falei uma mochila. Pode ser um tênis pesado. Pode ser um cordão que no final atrapalha. Então é qualquer pecado. Qualquer um. Porque uns dizem que não pode adulterar, mas rouba. Não é assim? Não, o Senhor nos livra de todo mal. Amém? Qualquer peso que te puxa para baixo, que mantém tua mente num campo terreno, qualquer coisa, se você, ou o que atrapalha? Se você se preocupa mais com a tua vida física, tua saúde física, do que com a tua saúde espiritual, isso é peso, tem que ser deixado. Qualquer coisa que eu coloco no lugar do Senhor. Amém? Isso é a verdade da Bíblia. A Bíblia diz que se a minha esposa for um peso, a Bíblia diz, viva como se não tivesse esse peso. É isso que diz a Bíblia? Então essa é a verdade, senão vai me atrapalhar. Então, em nome de Jesus, o que me atrapalha é ordem, é mandamento, manda eu deixar. Tem que deixar. Isso é espiritual. Não é alguma coisa visível que me prejudica.
é aquilo que me prejudica, eu gostando. Está repreendido em nome de Jesus. O Senhor me salvou não mais para eu viver o que eu gosto, mas é para viver o que Ele aprova. Amém? Não é o que eu gosto, é o que Ele gosta. E o que Ele gosta é o melhor para a minha vida. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, em nome de Jesus, qual é o normal? Se preocupar com as coisas visíveis, terrena, temporal, passageira. Mas a Bíblia diz que a carne não tem proveito para nada. A Bíblia diz que se eu já ressuscitei com Cristo, tenho que buscar e pensar nas coisas de cima, não na da terra. E eu estou falando aqui, nós não somos de Jesus, nós não falamos que somos de Jesus, então temos que nos enquadrarmos no ensinamento de Jesus. Amém? Não temos que seguir o quê? As regras estabelecidas por Ele. Não é a mentira que estão falando, a mentirada que estão falando por aí. O que está em jogo é a salvação da nossa alma. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então, em nome de Jesus, corramos, é o que diz o texto, corramos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, prestou atenção? Ó o primeiro passo, deixou, agora corre. Isso aqui, amém? Está pensando que quer deixar aí, Não, avança, corre, persistência, esforço nosso, corre, deixa e corre. Então a Bíblia está falando para eu fugir dele. Amém? Não é só deixar não, porque o homem é tão orgulhoso e miserável que vai falar assim, eu deixei. Mas a Bíblia fala assim, tu está correndo, fugindo dele, ou está perto dele, gostando até falar sobre ele. Não, deixa e corre, sai daí. Glória a Deus, amém, irmão? Amém ou não amém? Amém. Corre, sujeirinha pintando no teu ouvido, na tua mente, aquilo que tu já deixou, sai, corre, sai daí. É o que diz a Bíblia, amém? Não é ficar parado não, é esforço meu. Aí eu vou para outro texto bíblico. A Bíblia diz assim, foge de toda a aparência do mal. Aparência, não é pecado real não, aparência, foge, corre, foge. Isso aqui é a preocupação do Senhor com a nossa alma, para não deixar o diabo, o pecado, maltratar a gente. Ele quer salvar. Não é palavra pesada, não é palavra para machucar, não. É o amor de Deus que está falando para a igreja, mas estão mentindo por aí. O que nós estamos escutando é um monte de glacê venenoso que maltrata a alma. É pouquíssimos lugares que traz a verdade, como diz a Bíblia. A Bíblia diz que só tem sentido se a nossa fé estiver fundamentada na verdade. Na mentira não vamos, porque a Bíblia diz que eu só sou selado com o Espírito Santo, com o Evangelho da verdade. E tendo crido nele, no Evangelho da mentira, não tem como ser selado pelo Espírito Santo. Não tem como. É tudo mentira. Deus não está com todo mundo, é mentira, não está nada. Quem fala que está é mentira. Só está com aqueles que se tornaram filhos deles em Cristo Jesus. O resto é mentira. Amém? Então, em nome de Jesus, glória a Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos, amém, irmão? Deixa ordem, deixa nessa manhã, deixa todo o embaraço. E não é, em nome de Jesus, não é o que tu julga ser, não, é o que o Espírito Santo julga ser.
Se você está sem entendimento ainda, está um analfabeto espiritual e ainda não sabe discernir o certo e o errado, a Bíblia não te deixa confundido. Ela te diz a verdade, como tu tem que andar. Então eu não vou ser insensato, eu quero entender qual seja a vontade do meu Senhor para não pecar. É o que diz a Bíblia. Se eu negligenciar, eu sou insensato. E já já eu vou sair desse mundo. Já já nós vamos morrer. Mas tem alguém que prometeu que já preparou uma casa. Em nome de Jesus. Amém? E o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sabe o que é isso? A carreira que nos está proposta. Proposta por quem? Não é, então essa corrida não pode ser de acordo com o nosso querer. Essa corrida já foi proposta, está no plano de Deus, no programa de Deus, tem que ser de acordo com a vontade de Deus, não nossa. Não é uma corrida estabelecida por nós, de acordo com o nosso querer, de acordo com o segundo pastor, de acordo com o segundo bispo, presbítero, não, de acordo com Deus. A carreira que nos está proposta, que foi antes da fundação do mundo, pela fé em Jesus, sob a orientação do Espírito Santo. É uma proposta, é um plano estabelecido pelo Salvador, não por homem nenhum. Quem falou foi Jesus, autor e consumador da fé. Senão não serve. Mas o homem quer porque quer ficar preso no outro homem. Mas o Salvador ensinou: eu não busco a glória de homens, busco a glória daquele que me enviou. Eu sei que eu não estou só, vocês podem me deixarem só, mas eu sei que eu não estou só. Por quê? Porque eu sempre faço a vontade do meu Pai que está no céu. Se creiam pelo menos que a obra que eu faço, o que eu falo para vocês, as palavras não são minhas, mas são do meu Pai que me enviou. Ele exaltou o Pai a todo momento, com palavras e com atitudes. Amém? Essa é a verdade. Em nome de Jesus, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora, lindo, né, o 2? Fazendo o quê? Olhando. Esse olhando não é carnal. Não tem nada a ver com a carne. Olhando para Jesus. Lembra, quando tu olha para Jesus, tu olha para onde? Olha para a cruz. Olha tudo que ele representa lá na cruz. Olha a vida dele. Olhando para Jesus, aqui nós, a igreja, olhando para Jesus, com os olhos fitos em Jesus. A Bíblia não está dando chance, o Espírito Santo, essa palavra é muito pura e ela é profunda. Olhando para Jesus, é o que nós estávamos falando antes. Hipótese alguma, aqui olhando para Jesus, não abre mão, assim, o Espírito Santo não abre mão, que o papel dele, a obra dele é glorificar o Senhor Jesus. Então é o Espírito Santo que está ministrando aqui, falando, olha para Jesus. Olha, ele não fala de si mesmo, o Espírito Santo. Olha para Jesus, para você jamais olhar para o pastor, para você jamais olhar para qualquer denominação. Não abre mão, o teu olhar não pode ser mais para ninguém. Não pode, não tem direito, o teu olhar não pode ser direcionado mais para você, mais para esse mundo, mais para nada, é olhando para Jesus, com os olhos fitos nele, tudo que ele representa. Autor e consumador da fé. Tudo que abrange a fé está estritamente fundamentado em Jesus. Autor e consumador, que inicia, que mantém, que leva prosseguindo, Jesus, mais ninguém. Autor e consumador da fé, amém? Autor e consumador da fé, o qual, esse Jesus, que não abre mão, que tu olha mais para ninguém, só para ele.
Você não pode olhar mais para você. Olhar mais para você é: o que tu gosta? O que tu quer? Não, tu não pode olhar mais para você. E ele deixou bem claro: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Está com o olho em mim. Não tira os olhos de mim. Sabe o quanto ele depende da minha graça. Lembra? E a Bíblia diz isso. Como é que é simplificado isso? Olhando para Jesus. Tu vai ver nas cartas o que mais é falado é isso. Quando o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo, longe de mim me gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Todos os prazeres, sabedoria humana, tudo que tem nessa terra estava morto para o apóstolo Paulo. E ele estava morto para o mundo não via nada de bom mais no apóstolo. Isso é ficar com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Amém? O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, qual era? Pela alegria que ele receberia, preste atenção, pela alegria que ele receberia, a alegria que lhe estava proposta, de ver as pessoas salvas, de ver as pessoas libertas, de ver as criaturas livres do diabo, das hostes malignas, da mentira. Essa era a alegria que estava proposta para Jesus. Amém? Levar a humanidade a Deus, libertar do laço do diabo, do domínio do pecado. Essa alegria que ele estava proposta, ser Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Essa alegria. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, por causa da alegria que viria. Amém? Graças a Deus. Fazendo o quê? Desprezando a afronta. Ele não nega todo o problema que se passou o caminho da cruz. Não nega. Desprezando a afronta, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sendo condenado pelos pecadores imundos. A afronta. Glória a Deus. E assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Pela alegria que lhe estava proposta, desprezando então aquilo que ele viria depois de seu sofrimento, estava muito além de maravilhoso do que o que ele passou na cruz. Então, comparado o que iria acontecer com o que ia acontecer com ele, o futuro, o que iria acontecer no futuro, para o que ele estava passando, comparando ele, não é nada. Aí tem alguém que disse assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que disse assim, pelo mesmo Espírito: as leves e momentâneas aflições do presente século não dá para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Mesmo Espírito. Então, em nome de Jesus, desprezando a afronta, é literalmente o que ele sofreu. E nós, pela alegria, vê a alegria dele em nós, vê a paz dele em nós nos dominando, vê a presença dele nos governando. Ele desprezou tudo. Então, em nome de Jesus, já que essa glória chegou para nós, na nossa alma, o que ele pede demais para nós? Para deixar todo o peso morto. Deixa. Existe uma carreira proposta que é muito melhor do que qualquer coisa nessa terra. Deixa e corre. Sai daí dessa miséria. Sai daí e vem para cá. Tem uma carreira que nos foi proposta. Essa carreira tem um caminho. O caminho é Jesus. Olhando para Jesus. Durante a semana, em nome do Senhor Jesus, seja sincero com vocês mesmo, e eu também tenho que ser comigo.
Teu olhar foi para outras coisas, foi para você. Sentiu que durante a semana o teu olhar tem sido para você, para as tuas satisfações, para os seus desejos? Tem. Isso é peso morto. Está na hora de nós até olhar para nós, mas como miseráveis, dependentes 100% da graça do Senhor Jesus. Olhando para Ele, com os olhos fitos nele. Tu olhar, quando tu olha para o teu problema, veja, pela alegria que ele estava proposta, desprezou isso tudo, sofrimento. Agora, quando tu olhar para a tua miserabilidade, a tua coisa horrível que ainda tua se é espiritualmente falando, olha quem está aqui hoje nessa manhã. Para tu começar a olhar para ele da maneira certa. Porque o Jesus, presta bem atenção nisso, olhando para... Então entenda, o Espírito Santo não revela isso aqui à toa não. Olhando para Jesus, que Jesus? Homem. Jesus, homem, como o Espírito Santo, o apóstolo Paulo falou que só há um mediador entre Deus e os Jesus Cristo. Aqui está falando Jesus, homem. O perfeito homem. O perfeito homem de Deus. Isso aqui é profundo, amém? Ele é o exemplo máximo de um ser humano perfeito para Deus. Então, olhando para Jesus, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, não tem problema nenhum. Se meus olhos ficarem fitos em Jesus, segundo a Bíblia, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os olhos forem bons, eu vou ficar com os olhos fitos em quem? Aí, qual é a consequência disso? Todo o meu corpo terá luz. Com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador dessa fé viva que é gerada na alma em Jesus pela palavra. Eu só fico com peso se eu quiser, porque a fé em Jesus significa viver 100% na dependência dele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome damos glória.